E se eu te disser que duas personagens de O Rei Leão compartilham um destino tão cruel e semelhante que pode te fazer repensar toda a saga? Hoje vamos mergulhar na conexão sombria entre Áfia e Sarabi, duas leoas separadas por gerações, mas unidas por uma jornada de perda, resistência e redenção que poucos perceberam. Prepare-se, porque essa teoria vai te mostrar como Disney criou um dos paralelos mais emocionantes e devastadores da animação. E acredite, quando você entender essa conexão, nunca mais vai assistir O Rei Leão da mesma forma. Mas antes de começarmos, me conta nos comentários, você já parou para pensar no que realmente significa ser forte? Porque essas duas personagens vão redefinir completamente sua percepção sobre coragem e resistência. Vamos começar com Áfia, e para entender a profundidade da jornada dela, precisamos conhecer sua origem. Essa leoa nunca foi rainha, era apenas uma sobrevivente. Uma leoa comum, sem linhagem real, sem território próprio, parte de um bando pequeno e marginalizado, vivendo nas áreas mais afastadas e perigosas da savana. Imaginem a realidade dela. Enquanto outras leoas viviam na segurança de territórios estabelecidos, Áfia precisava lutar por cada dia de sobrevivência. Ela tinha apenas Macego, seu companheiro, seu amor, sua força, e o jovem Mufasa ao seu lado. Três almas perdidas unidas por um sonho aparentemente impossível: encontrar Milele, a lendária Terra Prometida. Mas o destino tinha outros planos cruéis. Áfia perde Macego, seu companheiro, seu amor, na correnteza devastadora que vemos no filme. As teorias sobre sua morte são sombrias. Pode ter sido afogamento, choque com pedras e troncos, ou até mesmo uma possibilidade mais sinistra de que o bando de Quiros o encontrou enfraquecido e o eliminou. E não para por aí. Ela também perde Mufasa na mesma correnteza, pensando que seu filhote havia morrido. Em questão de minutos, Áfia perde literalmente tudo o que dava significado à sua vida. Mas aqui está o que me impressiona. Ela não desiste. Continua procurando Milele baseada apenas na esperança e numa fé irracional de que algo melhor existe. Agora vamos para Sarabi. E a história dela é igualmente devastadora, mas de uma forma completamente diferente. Sarabi começou no topo. Ela era realeza, uma leoa do prestigioso Vale dos Reis, com toda a segurança e status que isso proporcionava. Mas aqui está o primeiro paralelo devastador. Assim como Áfia, Sarabi também perde seu mundo original, só que de forma muito mais violenta e súbita. O bando de Quiros não apenas derrotou a família de Sarabi, eles provavelmente a massacraram. E quando falamos de massacre no mundo animal, estamos falando de algo brutal e sistemático. É provável que Sarabi tenha presenciado horrores inimagináveis. Aqui está um detalhe interessante. Se o pai de Sarabi seguiu o mesmo código de honra que outros líderes, libertando os jovens machos antes do confronto final, é possível que existam descendentes dele espalhados pelo mundo ainda hoje. Pode haver leões carregando sangue real vagando pela savana sem nem saber de sua linhagem. Sarabi perde tudo: família, lar, segurança, identidade, uma princesa transformada em refugiada da noite para o dia. Ela fica completamente sozinha, vagando por territórios desconhecidos até encontrar Scar e Mufasa. Metade da jornada dela, talvez anos, foi em completa solidão, exatamente como Áfia. Duas leoas, duas gerações, ambas caminhando sozinhas através da savana implacável, carregando traumas profundos, mas se recusando a desistir. Aqui é onde a conexão se torna arrepiante, e eu garanto que vocês nunca mais vão ver essas personagens da mesma forma. Sarabi finalmente encontra algo que parece felicidade. Ela e Mufasa se apaixonam, conquistam Mileles juntos após uma batalha épica contra Quiros, tornam-se os reis legítimos da Terra Prometida e tem Simba. Por alguns anos, Sarabi experimenta o que deve ser a vida dos sonhos: amor, família, propósito, paz. Mas a vida tem uma crueldade poética, não tem? E aqui está onde o paralelo com Áfia se torna praticamente idêntico, de uma forma que me arrepia. Assim como Áfia perdeu Macego na correnteza, Sarabi perde Mufasa, não em água, mas numa armadilha ainda mais cruel: a traição do próprio irmão. Scar não apenas mata Mufasa,
Ele destrói a confiança, a família, a própria ideia de que o amor familiar é sagrado. E assim como Áfia pensou ter perdido o jovem Mufasa nas águas turbulentas, Sarabi perde Simba, que foge acreditando ser culpado pela morte do pai. O paralelo é assombrosamente perfeito. Duas mães, uma que nunca teve reino, outra que era rainha, ambas perdendo seus companheiros de forma trágica, ambas perdendo seus filhos na mesma sequência devastadora de eventos. Mas aqui está o detalhe que mais me impressiona. Ambas ficam sozinhas para reconstruir tudo do zero, mas em circunstâncias completamente diferentes. Áfia fica sozinha na natureza selvagem, sem saber se Mufasa está vivo, sem reino, sem território. Sarabi fica sozinha em Milele, mas como rainha sob a tirania de Scar, obrigada a assistir sua terra dos sonhos se transformar num pesadelo vivo. Mas aqui está a magia absoluta da narrativa Disney. Essas duas mulheres não quebram. Elas dobram, se curvam sob o peso da dor, mas não quebram completamente. E olhem que tipo de força estamos falando aqui. Não é a força física de um leão macho, não é a força dos números de um grande bando, é algo muito mais profundo e poderoso. É a força da persistência, da esperança irracional, da recusa absoluta de desistir mesmo quando tudo parece perdido. Áfia continua procurando Milele por anos, uma leoa idosa, sozinha, atravessando territórios perigosos, enfrentando predadores, sede, fome, tempestades, tudo baseado numa esperança que parecia impossível. Ela nunca desistiu de acreditar que Mufasa estava vivo, nunca abandonou o sonho que ela e Masego compartilhavam. Do outro lado, Sarabi aguenta anos sobre o regime tirânico de Scar. Como rainha legítima de Milele, ela vê sua terra dos sonhos se transformar em um deserto, vê seu povo passar fome, vê a injustiça reinar, e ela não pode fazer nada além de resistir silenciosamente. Mas Sarabi faz algo extraordinário. Ela se torna um símbolo de resistência, de legitimidade, de esperança para o seu povo. E aqui está a minha teoria pessoal, que torna essa história ainda mais tocante e inspiradora. A própria Áfia provavelmente nunca conheceu Simba. Observem a idade dela no final de Mufasa. Ela já estava visivelmente idosa, com pelos grisalhos, movimento mais lento. Considerando o tempo que deve ter passado entre o final de Mufasa e o nascimento de Simba, é muito provável que Áfia tenha falecido antes mesmo de conhecer seu neto. E isso torna a jornada dela ainda mais trágica e inspiradora ao mesmo tempo. Ela lutou uma vida inteira, atravessou desertos, enfrentou predadores, sobreviveu à solidão devastadora, tudo para ter apenas alguns anos, talvez apenas alguns meses com Mufasa antes de partir. Mas sabem o que isso também significa? Significa que ela morreu em paz. Ela conseguiu fechar o círculo da sua vida, viu Mufasa crescido, forte, rei de Milele, exatamente como sempre sonhou. Do lado de Sarabi, como rainha de Milele, ela não apenas reencontra Simba, ela vive para ter a restauração completa do seu reino, para ver seu filho se tornar o rei que Mufasa sempre quis que ele fosse. Duas jornadas diferentes, mas ambas com suas recompensas merecidas. Áfia e Sarabi nos ensinam uma lição profunda sobre o que realmente significa ser forte, sobre o que significa ter honra. Elas nos mostram que você não precisa de um trono para ter dignidade. Áfia nunca foi rainha, mas tinha a mesma nobreza de espírito que Sarabi, que era a rainha legítima de Milele. É sobre a dignidade com que você enfrenta as tempestades da vida. É sobre como você se levanta depois que a vida te derruba. É sobre como você protege aqueles que ama mesmo que você mesma esteja quebrada. Áfia, mesmo sem reino, e Sarabi, mesmo perdendo temporariamente o seu, nunca perderam a si mesmas. E sabem qual é a parte mais bela dessa conexão? É que Disney criou essa conexão provavelmente sem nem perceber sua profundidade completa. É prova de que quando você escreve personagens com profundidade emocional real, padrões universais de força emergem naturalmente. Áfia e Sarabi representam dois tipos diferentes da mesma força, a força da esperança irracional e a força da resistência silenciosa. Áfia nunca parou de procurar, nunca parou de acreditar. Sarabi nunca parou de resistir, nunca parou de proteger. Ambas são exemplos de que a verdadeira força não está em nunca cair, está em sempre levantar. É a força da persistência, da recusa absoluta de desistir, mesmo quando tudo parece perdido. E você, já tinha percebido essa conexão incrível? Comenta aí embaixo qual dessas rainhas te inspira mais e por quê.
E se essa análise tocou seu coração como tocou o meu, deixa aquele like e se inscreve no canal para mais teorias que vão mudar a sua perspectiva sobre os seus filmes favoritos. E não esqueça, ative o sininho para não perder nenhuma teoria épica como essa. Até a próxima e lembrem-se, às vezes as melhores histórias são aquelas que não estão sendo ditadas